Boa tarde, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós continuamos com a correção da prova do Enem 2014. Questãozinha é a questão 172, a questão dos Incas. Provavelmente é a questão mais fácil da prova de 2014, tá? Muito bem. Por que é uma questão fácil? Porque é uma questão que você tinha que ler, entender o que estava sendo explicado e repetir o processo. Então, é uma questão que depende apenas da sua habilidade de leitura e compreensão de texto, algo que o Enem costuma sempre cobrar, privilegiar, e eu acho isso muito importante mesmo. Pois bem, então primeiro ele dá uma introdução falando dos Incas, como que eles representavam a parte numérica, que tinha um instrumento chamado quipus, que era um conjuntinho de cordas, papapá, contava tudo certinho aqui, tá? Aí ele fala o seguinte, que os nós significavam as unidades, dezenas, centenas e milhares. Na figura 1, o quipus representa o número decimal 2453. Então, primeira parte da sua tarefa, olhar a figura 1 e interpretar, entender como que esse número é montado usando os nozinhos do quipus, tá? Então, perceba que, inclusive, está facilitado aqui, ó, milhares, centenas, dezenas, já está fácil para a gente ver isso aqui. Porque, olha, dois nozinhos nos milhares. Então, aqui vai ser o 2000, tá? 4 nozinhos nas centenas, isso que vai ser o 400, né? 4 centenas. Depois, 5 nozinhos nas dezenas, então vai ser o 50. E 3 nozinhos nas unidades, o 3, 2.453. É o número que está aqui. Muito bem. Ele quer saber da gente qual é o número representado na figura 2, tá? Na figura 2 eu tenho esses nozinhos, aqui tem um espaço em branco, mas note que ele explica para a gente isso, olha que ele fala que o zero em qualquer posição não se coloca nenhum nó. Então como que você faz para responder essa pergunta? Simplesmente baseado nesse ensinamento, nesse exemplo que ele deu aqui, repetir o processo. Então com 3 nozinhos aqui no milhares, esse número aqui vai ser o 3, tá? Essa posição totalmente vazia, eu vou colocar um zero, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Então aqui 6 na dezena e 1, 2, 3, 4, 4 na unidade. Fazendo a leitura, o número vai ser qual? 3.064. Eu olho aqui, alternativa C. Tá bom? Que nem eu falei, é uma questão simples, mas essas questões às vezes são muito perigosas, elas são às vezes cruéis. Por quê? Essa questão estava no final da prova, né? A prova termina na questão 180. Então, na prova azul, ela era uma das últimas. Muita gente não consegue terminar a prova do Enem. E isso é muito ruim, porque às vezes o cara chuta as últimas 10 questões, as últimas 15 questões, no meio dessas questões tem as questões fáceis, a pessoa não leu a questão fácil, ela não faz a questão fácil, ela chuta, pode ser que ela erre essa questão, e quando você erra questão muito fácil no Enem, a sua nota é muito penalizada. Você tem que saber disso, tá? Se você errou uma questão muito fácil, a sua nota vai ser extremamente penalizada. Então você não pode deixar as questões fáceis para serem chutes, para que você de repente perca o controle delas. O que seria uma estratégia importante que você tem de seguir? Fazer uma leitura preliminar e tentar responder primeiro tudo que for muito fácil. Depois você vai gastando tempo com as outras questões que exigem mais tempo a serem gastos. Tá bom? De qualquer forma, questãozinha respondida, uma questão do Enem 2014. Qualquer dúvida, deixe a sua pergunta aí nos comentários e inscreva-se no meu canal e aí você recebe notificações cada nova postagem que eu fizer. E não se esqueça de dar um like se essa aula foi boa para você. Tá bom? Um grande abraço, até a nossa próxima.